Você sempre quis que a sua carteira de investimentos trabalhasse por você e gerasse renda passiva? Pois é, isso é possível. O seu dinheiro ele pode trabalhar por você e eu vou contar como agora. Fique ligado no Melhor Investir. Bom dia a todos, meu nome é Karina, sou economista do Melhor Investir e hoje eu vou falar para você sobre maneiras de rentabilizar o seu patrimônio investido. Primeiramente, é importante ressaltar que isso não é uma recomendação de investimentos. Aqui o que eu vou trazer são informações para que você possa tomar a melhor decisão para a sua carteira. E bom, começando, sobre esse conteúdo, o que eu gostaria de falar primeiro é como você pode rentabilizar, o seu patrimônio de modo a ter uma renda passiva mensal, na sua carteira, tanto no que diz respeito à renda fixa quanto ao que diz respeito à renda variável. Acho que pode ser a dúvida de muitos de vocês, No que eu vou investir? Eu posso investir nisso? Eu posso investir naquilo? Não, gente, na teoria e na prática vocês podem investir em tudo, Só que é sempre bem importante que vocês conheçam o perfil de investidor de vocês. Por quê? Se você é uma pessoa mais conservadora, talvez não é bom você ter o seu patrimônio ali muito exposto na bolsa, Agora, se você é uma pessoa mais agressiva, você já pode, arriscar um pouco mais. Então, bom, começando aí da parte mais conservadora, Gente, dentro de renda fixa existe uma infinidade, de investimentos. Eu posso estar falando de CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, letras financeiras e por aí vai. Quando a gente pensa em rentabilizar o patrimônio, pensando em renda passiva, ou seja, realmente um saldo caindo ali na sua conta periodicamente, vou me ater aqui a algumas modalidades específicas. A primeira delas é por meio da NTN-B, ou Tesouro IPCA. Gente, o Tesouro IPCA, qual que é o princípio dele? Que ele vai render de acordo com a inflação. A inflação é o nosso índice principal, de atualização de preços. E o que a gente utiliza é um indicador medido pelo IBGE, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A NTN-B, o Tesouro IPCA, ele entra aí na categoria de investimentos em renda fixa. Ou seja, você sabe exatamente o quanto que você vai receber ao final daquele período. E o quanto que você vai receber? Você vai receber inflação mais uma taxa pré-definida. Exemplo, se você tem uma NTN-B que paga IPCA mais 5%, e se a gente encerra o ano com uma inflação de 10%, significa que ao final daquele período você vai receber uma rentabilidade de 15%. Ok? IPCA mais 5, IPCA foi 10, mais a taxa pré-fixada de 5, isso dá um total de 15%. Mas por que eu estou falando da NTN-B? O que é legal desse título, pessoal? É que ela paga juros semestrais, ou seja, para além da valorização do investimento, a cada 6 meses vai pingar um saldo na sua conta. E esse saldo você pode utilizar para qualquer coisa, você pode reinvestir, você pode sacar, e até mesmo usar para outro investimento, não necessariamente reaplicar ali no mesmo título. Por que ele é o primeiro que eu trouxe para vocês? Em questão de segurança. Ele é um título do Tesouro Nacional, ou seja, a garantia é a do Tesouro. Pessoal, para dar errado esse título, eu preciso que algo dê errado com o Brasil, para que o Brasil perca a capacidade de pagamento. É algo bem difícil de acontecer. Como a garantia é do próprio governo, ele se torna aí um dos títulos mais seguros que nós temos hoje. E ainda, nessa linha, a gente tem a NTN-F, O que é a NTN-F? É o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Então, da mesma maneira que a NTN-B, a cada semestre, a NTN-F vai depositar um saldo ali na sua conta. A diferença é que ela não está atrelada ao IPCA. Ela vai entregar para você uma taxa fixa, Já no momento da aplicação você vai saber o valor exato, Então a NTN-F ela é pré-fixada. Em relação à NTN-B, a NTN-F tem um risco um pouquinho maior, Porque se a taxa de juros subir, você contratou aquela taxa, você vai ter que permanecer com ela, estando ela aí acima ou abaixo do mercado. Um outro investimento que eu gostaria de falar para vocês hoje é em relação
né, a debêntures. Debêntures, CRIs, né, e CRAs, que são os certificados. Bom, pessoal, existem 3 jeitos, basicamente, né, de se arrecadar dinheiro no mercado, dependendo, né, de qual instituição. Se é o governo, eu emito um título público, né? Se é uma instituição financeira, eu faço a emissão de um título bancário. Se é uma empresa, é um título privado. As debêntures, os CRIs e os CRAs são títulos privados, né? Exemplo, há pouco tempo nós tivemos aí emissão, né, de CRAs e debêntures de algumas empresas conhecidas, né? Já tivemos aí, né, emissão de CRAs, né, de empresas ligadas ao setor de varejo, como é o caso da Havan, né, de debêntures ligadas aí ao setor, né, de etanol, que é o caso de Raízen, né? Então tem várias e várias empresas que fazem essas emissões. Gente, muitas empresas mesmo, tá? Independente do setor, vai ter ali uma empresa fazendo uma emissão. E o que é interessante de falar, né, sobre as debêntures, os CRIs e os CRAs? Também é a possibilidade de você receber ali na sua carteira de forma passiva um saldo na sua conta. Tá? Hoje existem títulos dessa categoria que pagam rendimentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Tá? De novo, para além da valorização da cota. Por que eles se tornam títulos interessantes? Primeira coisa, se eu estiver falando de um CRA, ou seja, Certificado de Recebível do Agronegócio, ou de um CRI, que é um Certificado de Recebível Imobiliário, tá? Eles são isentos de imposto de renda na pessoa física. Por quê? Porque envolvem aí 2 setores extremamente importantes, né, para a economia, o setor agro, né, e o setor, né, de construção civil. Por esse motivo, né, são títulos que têm esse benefício fiscal, né, esse incentivo para a pessoa física. Tá? Então imagine que maravilha você poder receber aí, né, juros semestrais ou juros mensais isentos de imposto de renda, né, na pessoa física. Outro ponto que é bem interessante, tá, é que eles geralmente estão atrelados ou à taxa de juros ou à taxa de inflação. Então a gente tem títulos aí IPCA+, né, inflação, né, mais uma taxa, ou CDI+, ou seja, a taxa de juros, né, mais um componente. O que a gente tem de expectativa até o final do ano? Né, é uma inflação em torno aí de 9%, né, a um nível mais elevado em relação à média dos últimos 20 anos, e uma taxa de juros que deve chegar próximo aí de 14% ao ano, né? Aos 13% a gente já chegou. Então, talvez até o final do ano a gente ainda tenha mais um aumento, provavelmente a gente vai chegar aí próximo de 14% ao ano. Então, é próximo disso que você deve receber, né, ali com seu investimento de renda fixa. Dentro ainda de crédito privado, nós podemos falar das debêntures, tá? As debêntures, elas também são emitidas por empresas. A diferença é que nem todas elas são isentas de imposto de renda. A gente pode ter debêntures incentivadas, né, e não incentivadas. Todas aquelas que têm um setor estratégico, né, ou seja, estão ligadas ali, né, ao setor de infraestrutura, como o setor energético, o setor de saneamento, né, ou debêntures verdes, elas vão ter essa isenção fiscal, tá? Mas nem sempre. Por exemplo, a gente teve aí também recentemente uma emissão aí da Locamérica Unidos, né, e essa não foi isenta de imposto de renda, né, porque ela não está ligada, né, a nenhum desses setores. Não necessariamente por isso ela deixa de ser um investimento ruim, tá? Então, a gente pode ter aí da mesma maneira, atrelado à inflação ou também atrelado à taxa de juros. Algumas também, né, tem uma taxa pré-fixada e o diferencial, né, pessoal, é que ela pode pagar aí juros periódicos, então você pode utilizar esse saldo para qualquer coisa que você precise, tá? Inclusive, claro, né, a melhor das opções, reinvestir isso. Saindo do patamar de renda fixa, né, indo agora para a casa da renda variável, a gente tem aí 2 investimentos que costumam chamar bastante atenção. O primeiro deles, falar sobre fundos imobiliários, né? Os famosos FIIs, né, FII, Fundos de Investimento Imobiliário. Ações, gente, elas dividem as empresas em pequenos pedaços, né? Os fundos imobiliários, né, eles dividem os empreendimentos em pequenos pedaços. Então, caso você queira ser sócio de um shopping, de um galpão logístico, você pode, basta ir ali, né, no seu home broker e comprar um pedacinho, né, uma cota do fundo imobiliário. O que é o benefício dele? Você pode investir em imóveis sem ter que comprar o imóvel. Não tem como a gente comprar meia casa, não tem como a gente comprar nessa... Não, eu quero só a sala, não quero investir no resto. Não tem como fazer isso no mercado,
né, físico, mas tem como fazer isso dentro do ambiente de renda variável. E a gente consegue fazer isso, né, pelos fundos imobiliários. O que é o ponto de atenção? O fundo imobiliário, ele é renda variável, então ele tem a oscilação do preço da cota para cima ou para baixo. Dessa maneira, é possível ganhar dinheiro como? Primeiro, com a valorização da cota, né? Comprei barato, vendi caro. Mas, da mesma maneira, você pode ter uma desvalorização. O que chama atenção no fundo imobiliário são os aluguéis mensais. Então, você tem ali a participação naquele empreendimento e você vai receber de acordo com o aluguel que o empreendimento de fato, né, está pagando, certo? Alguns chegam a pagar até 1,1%, 1,2% ao mês, tá? E o que é interessante? Esse tipo de rendimento, né, os aluguéis dos fundos imobiliários, vocês também podem encontrar aí com o nome de yield, né, esse dividend yield, ele é isento de imposto de renda para pessoa física, ok? Então, esse aluguel mensal, ele é isento e ele cai todo mês na sua conta, né? Então, uma outra maneira aí de você estar, né, tendo uma renda passiva. E por fim, não menos importante, né, é importante lembrar aí das ações pagadoras de dividendos. Quando a gente olha a composição do Ibovespa e observa as ações que costumam ter um bom histórico de pagamento de dividendos, alguns setores costumam aí saltar os olhos, né? Um deles é o setor de energia elétrica, né? Um setor que costuma aí ter uma receita recorrente tranquila do ponto de vista, né, do balanço financeiro. São ações que sempre costumam pagar aí dividendos, juros sobre capital próprio, né, ao final ali de 6 meses, de 1 ano. Setor de saneamento também pode ser algo bem interessante, né? Falando aí de alguns expoentes do setor, a gente pode estar falando aí de Taesa, de Sanepar, Transmissão Paulista, né? E aí, gente, sempre preferindo, né, ou as units, que são aquelas ações, né, os agrupamentos que terminam ali em 11, né, ou as ações preferenciais, que são aquelas que terminam em 4, né, que possibilitam aí uma maior rentabilidade. Ainda nessa linha, importante lembrar do setor bancário, né, gente, onde a gente tem aí duas ações, né, que são sempre bem procuradas no sentido de renda passiva, que é Itaú e Bradesco. Por quê? Porque são as duas que pagam juros todo mês, né? Todo mês o acionista aí de Itaú e o acionista de Bradesco vão receber, né, um saldo na conta. Então isso é importante. Fora isso, né, podemos olhar aí também para o setor de mineração, né, o caso aí de Vale, que também sempre paga bons dividendos ao final de cada período, né. Petróleo aí com Petrobras, que no ano passado também bateu recorde de distribuição de dividendos, e esse ano provavelmente, né, também deve anunciar, né, uma boa bonificação aí para os acionistas. Então são ativos que chamam a atenção por essa boa distribuição de dividendos. Ah, Karina, e ações lá fora, elas também não pagam dividendos? Pagam sim, pessoal, só que nem sempre são tão altos igual aqui. Aqui, até mesmo pela nossa cultura mais rentista, né, pelo perfil das nossas empresas, as ações aqui dentro costumam pagar um dividendo maior, tá? Lá fora, principalmente se a gente olha para as ações expoentes ali do Nasdaq, setor de tecnologia, é um setor que ele está sempre reinvestindo, né? Precisa se atualizar. E com base nisso, o dinheiro em caixa ele vai ser utilizado exatamente para reinvestimento na empresa e menos retorno ao acionista, né? Então talvez não seja a melhor opção se você busca uma carteira voltada para dividendos, tá? Pessoal, trouxe aqui algumas formas, tá, para que vocês possam rentabilizar o patrimônio. É claro que vocês precisam aí conversar, né, com um profissional de investimentos que já ajuda vocês para tomar essa decisão, mas isso é só o início, né, só o primeiro passo, e eu tenho certeza, né, que vocês vão conseguir aí ter uma carteira de sucesso. Contem conosco aí também para mais informações. Então deixem aí o like, compartilhem o vídeo, né, sigam o nosso canal e fica aí, até a próxima.